Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida merece ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Psique, Clínica e Consultoria. Olá, queridos ouvintes, nosso programa Pensando Família. Hoje, mais um momento em que estamos aqui na Clínica Psique. Psique, Consultoria e Clínica, onde atende uma série de psicólogos, profissionais da área de consultoria e psicologia, e fazem atendimento para famílias, atendimento para empresas, recrutamento e tudo mais. E hoje estou aqui na presença do Pedro. O Pedro vai se apresentar, falar um pouco da formação e do trabalho dele. Você que está nos ouvindo, deixa aí seu comentário, faça aí sua pergunta e com o tempo, com certeza, a gente também consegue responder para vocês. Tudo bem, Pedro? Como é que vai? Olá, ótimo, pastor Alexandre. Tudo bem, tudo certo, né? Tudo legal. Queria dar um oi pro pessoal que está escutando, né? Me apresentar então, eu sou o psicólogo Pedro Henrique da Rosa, né? Faz 4 anos como psicólogo formado, né? Mas já atuo aqui na Psique há 10 anos, né? Então eu já trabalho com consultoria em gestão de pessoas há mais ou menos, né, uns 10 anos. Sou analista PDA, tenho formação como especialização em análise comportamental, PDA, né? E trabalhamos sim aqui na Psique, então, com a psicologia clínica, né, atendimentos individuais, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, né? Sim. E também na área de consultoria organizacional, psicologia do trabalho e também psicologia educacional nas escolas, né? Certo, até a Psique é uma parceira do Colégio Concórdia e diversos momentos foram feitos trabalhos em conjunto, né? E o Pedro já esteve lá conosco, também tem a Andréia, tem a Graça, enfim. Agora, a Tuane está trabalhando aqui, né? E ela é ex-aluna do Colégio Concórdia. Vê como é que as carreiras acabam se fundindo e trazendo os profissionais que se formaram no Concórdia, também nas faculdades, de volta para tratar e atender a nossa escola. É muito bom. Mas o assunto que nos traz aqui, Pedro, é um comportamento bastante nocivo na vida, no relacionamento dos casais. Mas ele não se aplica só para os casais. Pode acontecer com irmãos, pode acontecer numa situação de amizade também, do emprego, mas a gente vai focar dentro dos casais. O que eu estou falando é dependência emocional. Muitos terapeutas, psicólogos tratam de comportamentos que são nocivos para a família. E quando a gente vê uma situação que ela está sendo bastante difícil de lidar, de se administrar dentro de casa, tem um termo que se fala no grupo de Alcoólicos Anônimos e também dentro do Amor Exigente, que é um dos nossos assuntos, das nossas entrevistas, que o José Marconcini, um baita amigo nosso, auxilia nas entrevistas, que é quando a nossa família está disfuncional. O que quer dizer? Não funciona direito. E hoje é a dependência emocional. Dependência emocional, se tu quiser, assim, para a gente trazer o assunto, descrever o que significa no primeiro momento, e daí a gente já vai para esses comportamentos que é o nosso foco maior nesse nosso momento. O que é dependência emocional aí, Pedro? Perfeito. Eu vejo muito, pastor Alexandre, como um certo momento, né, um certo estágio de um sujeito, até porque é algo mutável, né, não é uma característica permanente, né, a dependência emocional, ela pode ser um estágio passageiro, né, mas é o momento que o sujeito se encontra onde as estruturas, né, as modulações e todas as construções emocionais, sentimentais do sujeito, ele acabam sendo estruturadas por outro, né, através de outra pessoa, através, no caso, ou do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, né. Então ela passa a depender-se, né, estruturar-se emocionalmente, modular suas emoções, seus sentimentos, através de necessidades envolvendo outra pessoa, né, envolvendo esse companheiro, né, essa companheira. Num exemplo bastante prático que a gente poderia descrever aqui para o pessoal de casa nos entender com bastante praticidade. Vamos supor, alguém vai numa festa e convida o seu parceiro, marido, esposa, namorado, enfim. Eu só vou se tu vai. E tu vai só se eu vou.
eu só vou se tu não for, tu vai, eu não vou, e fica naquele nheco-nheco e o negócio não anda. E para de viver normalmente sem que o outro acompanhe ou deixe de fazer alguma coisa. A gente vê em namoros que às vezes são até um pouco tóxicos, né? Onde fica assim, e se tu conversar com fulano, eu não falo mais contigo. Né? Ou se tu for jogar bola, eu vou ficar brava contigo. Daí fica aquela dependência, inclusive, de não ir fazer alguma coisa para deixar o outro num bem-estar. E aí a gente vê, tem um livro que é chamado de O Amor Sustentável. É um livro muito legal, recomendo para todo mundo. É baseado nesse livro, especialmente no capítulo 4, que a nossa entrevista está acontecendo hoje. Tem algumas características que são bem específicas para que esse tipo de comportamento seja, primeiro, identificado, que é o primeiro passo. Né? O segundo passo é ver que a gente não pode conviver com ele e é necessário fazer uma mudança. E o terceiro passo, vamos se tratar. Exato. Aí vem aqui na clínica falar com o Pedro. Né? Se a dependência emocional, baseada nessas características que a gente vai citar algumas aqui, o livro é bem extenso e muito bom de ser lido, acessível inclusive, não precisa de um conhecimento técnico, né, na psicologia. Exatamente. Ele é bem acessível. Descreve para nós. O que a gente vê aí nesse livro que mostra assim, será que eu estou passando por isso? Vamos conversar um pouquinho. Então, só complementando, né, pastor Alexandre, a Lígia Guerra, no livro Amor Sustentável, ela traz, apesar de ser uma psicanalista com uma enorme bagagem, né, um domínio técnico absurdo das questões subjetivas, ela traz nesse livro uma linguagem muito acessível e realmente vale muito a pena a indicação na leitura para qualquer pessoa que busca uma estruturação maior das suas capacidades, né, relacionáveis em relacionamentos conjugais. Né. Bom, vamos lá. Como tu falou, previamente a essa busca por identificar sintomas, sim, a dependência emocional ela afeta a nossa autoestima, nossa capacidade de liberdade, de autonomia, né, de ir e vir até mesmo. Ficar preso no outro, né? Exato. Fica realmente dependente de situações que envolvam aquela pessoa, né, que acaba sendo quase que um objeto, né, aquele objeto amado, desejado, tão precioso, né. Ok, uma vez que o casal, né, porque essa é uma situação dos dois, né, como a gente pode perceber que o casal está nesse tipo de movimento, né, em que um dos dois pode estar, então, né, dependente emocionalmente. Questões de que o casal começa a ter discrepâncias no sentido de, em vez de andarem juntos, né, em vez de andarem de uma forma progressiva, em dupla, em equipe, cada um vai para um lado, como se fosse um cabo de guerra, uma competição, né, em que aquilo que vale mais é a verdade, né, do sujeito, e ele acaba, em algum momento, transparecendo isso em comportamentos, né, no cotidiano, em discussões, desde formas de decidir algo, né, a compra de um objeto, a compra de um item, escolhas até mais profundas, né, em relação a decisões de mudança, decisões conjugais, até de ter filhos, por exemplo. Né? Então envolve um posicionamento em que o sujeito ele acaba determinando, né, ele querendo dominar, ele querendo ter o controle da situação, independente, né, do desejo do companheiro ou da companheira. Né. Isso é muito um sinal muito claro de dependência emocional. Né. O domínio, o controle, o querer ter a dominância das situações, isso acaba, como eu falei, convertendo em comportamento. Né. Isso acontece dos dois lados, porque por vezes tem aquele que gosta de dominar e também tem do outro lado as pessoas que gostam de ser dominadas e precisam de uma voz de comando para fazer as coisas. Eu lembro que o livro ele fala em determinado momento de que tem pessoas que se sujeitam, né, a uma submissão bastante invasiva na sua autonomia porque se sentem confortáveis. E o momento em que eles estão então separados ou se desligam daquele que o dominava, porque passava o tempo inteiro dizendo assim, eu não aguento meu marido ou eu não aguento minha esposa porque só manda em mim. Tá, então agora separou. Daí não sabe o que fazer, porque não tem aquele que manda. Né? Isso é um sintoma clássico da dependência emocional. Né? Precisa de alguém que empurra, que puxa, que segura, que vai, que comanda. E a pessoa, uma vez está livre disso, se sente mal. É como se fosse uma crise de abstinência, né? Porque aquilo que lhe fazia dependência não existe mais. Exato. Posso trazer um exemplo clínico para a gente debater aqui. Eu tenho um paciente, homem, que procurou terapia depois de 20 anos de casado, né, após uma situação extraconjugal, né, que desestabilizou o casal. Ele começa já nas primeiras sessões trazendo um relato, né, desse histórico de 20 anos aí,
em que ele, extremamente passivo, né, extremamente omisso, né, e gozando dessa situação, casado com uma esposa extremamente ativa, né, dominadora, mais expressiva. Né, O oposto, né? exatamente o oposto. Então, um completa o outro, em que um se apaga, né, se anula totalmente, e o outro acaba se manifestando, controlando a situação. Falo que é o gozo porque, como tu mesmo falou, é uma situação que os dois, de certa forma, se beneficiam, porque é cômodo, mas, e isso que o livro aborda muito bem, que tipo de sintoma isso gera? Né? Ansiedade é a primeira coisa, né? Brigas, discussões. O livro ele traz o exemplo do sarcasmo, né? Traz o exemplo de pequenas situações e que colocações, às vezes em público, às vezes em relações com amigos, né? Churrasquinho do fim de semana. Exato. Vem à tona, o Freud chamaria de xistes, né? Que é quando a verdade vem através de piadas. Que traz à tona uma insatisfação conjugal. Né? Tu brinca que a esposa é uma bruxa, a esposa brinca que o marido não faz nada como ela gosta. Se é uma brincadeira, em caráter de piada, realmente é uma gargalhada, isso não tem peso. Né? Mas se a pessoa começa a se sentir mal, começa a ver que aquilo pesou, que ela ficou com algo entalado, mal resolvido, aquilo constrangeu, depois ela precisa vazar de alguma forma, opa, já é um sintoma que aquilo ali tem um caráter negativo. Né? A dificuldade ainda é do diálogo, quando um não consegue expressar que aquilo lhe fez mal, lhe magoou, porque não tem o espaço para fazer, ou não se encorajou, nunca fez. Daqui a pouco o outro faz piada durante 15 anos. Da pessoa ser obesa, ou ser muito magra, ou ter uma característica física, ou um cacoete mesmo, né? E a pessoa vai sempre fazendo aquilo, e o outro sempre se humilhando. Daqui a pouco ele sai daquela zona de conforto e quebra uns pratos em casa, no bom sentido de dizer o que não gosta. É um caos, porque quem está ali nem reconhece quem se manifesta no meio de um momento tão longo de silêncio, daqui a pouco do nada começa a falar e expressar aquilo que não satisfaz. E aí quebram, né, todos os paradigmas e aí vem as crises, que no final das contas elas não são tão negativas, porque a crise dá a oportunidade de reconstruir, o que é uma coisa bastante saudável. A gente vai na outra direção, que o livro também fala em outros momentos, mas aqui é mais a questão dos sintomas, a busca de solução. Né? Quando alguém se sente humilhado, oprimido, com um direcionamento bastante podado, que não tem autonomia, precisa, sim, né, se reavaliar. Ou, ao mesmo tempo, a pessoa que se sente extremamente dominante, autoritária, no jeito de falar, percebe no diálogo se é só um que fala e o outro que fica só escutando. Aí tem problema. Talvez a pessoa que está só falando também tem um sintoma que precisa dar uma avaliada, se isso é saudável para o seu relacionamento ou não. Às vezes falta um pouco de pausa, silêncio. Eu estou falando isso para mim, né? Eu já falei em uma outra entrevista que eu também tenho dificuldade de ouvir as pessoas, tanto que eu estou falando agora um monte e não parei ainda, né? Mas é isso, né? A gente está aqui conduzindo o assunto. Também já li o livro e acho ele bem interessante. Quando a gente vê esse sofrimento acontecer, quando é que é a hora de procurar ajuda? Perfeito, né? Aquela ideia super antiga, né, de que entre o veneno e o remédio, o que muda, né, é a dose mesmo. É isso aí. Acho que quando a gente tem situações em que um ou outro, né, ou até ambos, não conseguem fazer suas atividades cotidianas, trabalhar, manter o foco, cuidar do corpo, cuidar da autoestima, se sentir livre para fazer o que gosta, né? Manter, sim, uma fidelidade, manter uma relação saudável conjugal. Quando a gente começa a perceber que há uma incapacidade, um sentimento de amarragem, a gente começa a perceber que aí já é um sintoma, né, de que tem algo acontecendo. Então, é importante o casal estar atento. Tu falou em relação à crise, né, ou ao próprio fato de uma pessoa ir às vias comunicativas, né, de se expressar, de falar algo que estava entalado às vezes há 15, 20 anos, quando não se tem um preparo de terreno para isso. Né? Então é super importante a gente orientar o pessoal, como tu mesmo falou, pastor Alexandre, a gente ir pavimentando um caminho de comunicação. Né? Então se o companheiro falou algo ou companheira que a gente não gostou, se sentiu constrangido na frente dos outros, ou até mesmo somente entre os dois, é importante que se tome uma medida relativamente rápida, né, de comunicação, né, de acertar essa comunicação. O que aconteceu? Né, o que eu não gostei? O que a gente pode melhorar? Como é que tu pensa isso?
para que essa floração da comunicação ela seja periódica, né? Seja consistente, né? Diária, algo que seja do casal, característico do casal, né? Eles Sim. alimentam a comunicação. Isso vai dando sinais das coisas que estão acontecendo, o casal vai percebendo, vai tocando nos assuntos, então desmistifica, né? Tira do caráter dogmatizado, então a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre liberdade, a gente não fala sobre sair com outros amigos, a gente não fala sobre sexualidade. Então vai criando uma casca, né, que uma hora isso pesa demais. Né? Então isso uma hora tende a vir à tona, né, com muito sofrimento, com muita angústia. Né? Porque as crises elas geram crises de choro, crises agressivas na forma de se comunicar. Então a gente fala muita coisa entalada e aquilo vem com uma força, né, nas palavras de forma muito pesada, né, e agressiva. Então a ideia da comunicação também é constantemente o casal ir baixando as tensões, né, e abrindo essa comunicação, porque sim, existe uma coerência entre ideias aí. Né? É uma das coisas que se vê bastante, e eu já fiz também aconselhamento de casal, é aquela frase que é bastante de se conformar. Ele sempre foi assim, ela sempre foi assim, ela não vai mudar, ou ele não vai mudar, já tentou, mas não deu certo. Tipos de coisas e que até às vezes parece que quem está sofrendo gosta de sofrer. Né? E aquele que comanda, que se impõe, também não é muito confortável, porque vê o outro acovardado. E por vezes ele incentiva e instiga para ver se, tipo, sai o coelho da toca, né? Que é muito quietinho, né? Vamos, desperta, se anima. E dá uma agonia naquela pessoa que incentiva. E a pessoa que está quieta por mais diversas causas, ela pode se sentir tão oprimida que ela não se mexe. E aí fica naquela, mas ele igual não vai mudar. Tem sim solução. O que não dá para fazer é desistir. Tem pessoas que vivem 20, 30 anos juntas do mesmo jeito. E tem pessoas que nunca procuraram ajuda e viveram num período de sofrimento muito grande. E o incentivo dessa nossa conversa aqui, ela está bastante teórica, né? Fugiu um pouco da prática, é que a gente tenha disposição de buscar ajuda. Não é vergonha, não é medo, não é tabu. Hoje isso já está superado, eu acredito. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não é coisa de louco. Né? Tem que deixar isso muito claro. É qualidade de vida, bem-estar. Exatamente. Até porque hoje não se admite viver com dor de cabeça, não se admite viver com dor, pedras nos rins, não se admite viver com dor nos joelhos. Para tudo existe um medicamento, um tratamento, né? E as pessoas são incentivadas a irem buscar ajuda. E por que não pode buscar ajuda para aquela dor na alma? Que é o que o psicólogo faz. Perfeito, né? Perfeito. As afeições da alma, né, diria Freud. Tu sabe, aí já trazendo pelo teu gancho, né, para a prática mesmo, o que é importante a gente passar para quem está escutando, né? Sim, é importante buscar ajuda, né? Não só da terapia convencional, mas sim, né? O processo terapêutico ele abre as portas do autoconhecimento, da autocrítica, né? Ressignifica olhares, né? Traz um empoderamento para o sujeito com qualidade de vida, com bem-estar, né? Mas, além da própria terapia convencional, né? Que esteja a pessoa aberta a outras formas de terapia que envolvam espiritualidade, né, que envolvam atividades familiares, atividades individuais também, né, hobbies, cuidado do corpo, atividade física. Né, então, existem várias formas do sujeito ir se desenvolvendo para baixar essa necessidade, essa dependência que ele tem para com um único objeto, né, que totaliza todas as suas ações, da mesma forma aquela pessoa que se colocou também numa situação objetal, né, sair. Né? Então, é importante que os dois busquem uma melhoria, né, pastor Alexandre, que é isso que a gente tem conversando, né? Formas de falar sobre, desmistificar, né, tocar em algumas feridas com cuidado, com ternura. Né? A gente sempre fala, não é que o casal precisa chegar conversando sobre tudo, né, coisas que nunca conversaram antes, que vai constranger, que vai gerar um diálogo, às vezes, não tão construtivo, né, mas que vão os dois buscando suas formas de estarem bem, de estarem satisfeitos, que os dois façam o que gostam, né, tenham amigos, também alimentem, tenham momentos juntos, né. Então, acho que passa muito por aí, em atividades tanto do suporte da terapia convencional, né, mas como eu falei, terapias ocupacionais de várias formas, né.
Existe o negócio assim, eu estou estressado, vou jogar um futebol. Mas tem gente que vai jogar futebol segunda, quarta e sexta e domingo. E não para em casa. Tem a cerveja e o churrasco depois. Né? E aí acaba estressando os outros. Então também não pode partir para um comportamento egoísta, onde eu esqueço que eu tenho também uma parcela de responsabilidade dentro do meu lar. E quando existe uma crise conjugal, uma crise no relacionamento, ela não acontece só de um lado, né? 50%. Né? 50% de busca de solução ou da criação dos problemas. Né? Então aí é necessário botar um pouco o dedo na própria consciência e observar qual a minha parte nisso tudo. Pedro, a nossa conversa ela podia seguir, eu acredito que ela vai abrir espaço para mais capítulos desse livro. Hoje a gente falou bem sobre o capítulo 4 e eu acho que sobre 4 parágrafos só também, sim, né? Porque tinha muito mais o que falar. Mas a gente vai ficando por aqui. O nosso objetivo é trazer o assunto, instigar um pouquinho, quem tiver vontade, enfim, manda uma mensagem para nós, encaminha uma pergunta, daquele tipo assim, eu tenho um primo, ou tenho um amigo, né? Eu conheço alguém que passa por tal situação, o que a gente pode fazer? Com certeza a pergunta vai estar aqui na mão do Pedro para a gente poder responder também. Pessoal de casa, um abraço aí, obrigado pela presença, continuem compartilhando o nosso conteúdo. Pedro, obrigado, né, por disponibilizar esse teu tempo. Diz aí qual é que é o teu telefone de contato e onde é que se localiza a clínica. Perfeito, adorei. Podem me chamar sempre que for, né, pertinente, estarei disposto, né, adorei. Então, meu celular, meu telefone de contato é 99952-9767. 55, né? 55. Né? A Clínica Psique fica localizada na rua Santos Dumont, número 12, bem em frente ao Colégio Concórdia, bem fácil de ser localizada. Eu atendo como psicólogo psicólogo organizacional, né? Consultor em gestão de pessoas em horário comercial e das 18, após 18 horas faço atendimento clínico, né? Sessões de terapia clínica. E entrevistas também, né? Entrevistas também, né? Faço processo de recrutamento e seleção também. Não, digo entrevista para podcast. Né? Perfeito, sim. Agora sim. Agora 18h25, né, de uma sexta-feira, né? Joia, obrigado Pedro, valeu, um abraço pessoal de casa. Um abração. Tchau. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida merece ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Psique, Clínica e Consultoria. Você está ouvindo Pensando Família. Um programa de informação, entrevista e conhecimento.